Touro, como é que vocês estão por aí? Espero que vocês estejam muito bem. Bora começar a semana. Mais uma leitura aqui para vocês. Essa semana eu tô trazendo leituras amorosas, tá bom? Vou deixar a leitura bem intuitiva, bem aberta. Não vou aqui colocar se é para solteiros, para quem tá enrolado, enfim. Vamos deixar a leitura bem aberta. O que vier, o que a espiritualidade quiser passar, vamos conversar aqui, ok? Se você está chegando agora, Touro, eu me chamo Larissa, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem um like, o comentário de vocês, isso ajuda muito que esse canal continue crescendo, né? Vamos entrar aí o ano de 2025, eu estou muito empolgada, tem bastante coisas novas que eu quero aqui mostrar para vocês. E uma das metas aí para esse ano é o canal bater os 100 mil inscritos, tá? Então, peço essa ajuda, essa troca aí com vocês, tá bom? Vou abrir aqui a situação geral com o Oráculo de Delfos. Então, bora começar. Lembrando sempre que aqui são leituras coletivas, leituras gerais. Peguem o que fizer sentido para vocês, o que não deixem de lado. E é isso, sem mais delongas. Vamos lá, Touro. O que nós temos aqui para o signo de Touro? Campo afetivo, por favor. A gente tem a carta de Aquário. Aqui eu já consigo pegar, Touro, que vocês estão saindo, né? Provavelmente de um processo de cura que vocês podem ter passado aí nesse ano de 2024 no campo afetivo. Então pode ser que vocês venham de uma energia um pouco mais individual. Pode ser que alguns de vocês realmente estão solteiros ou já estão sozinhos há muito tempo, tá? E todo esse processo de solitude, vamos colocar assim, vem dessa energia de cura, vem dessa energia de mudança para vocês. É como se assim, algumas coisas precisavam pausar, vamos dizer assim, para vocês filtrarem o que aconteceu, as experiências que vocês viveram, perdão. E agora a energia é de renovação, é de mudança. Então, essa carta de Aquário pode falar muito como se vocês fossem entrar num ciclo em relação a conexões afetivas de um jeito diferente, tá? Isso pode envolver muito mais questões aqui de liberdade para vocês. Vocês podem estar, enfim, alguns de vocês podem aqui buscar conexões sem esse padrão de monogamia, podem querer se envolver com relacionamentos abertos, propor isso aqui para uma conexão, tá? Carta da Tempestade. Ah, mas vai focar não? Aí. E aqui isso tem muito a ver também com vocês evitando sentirem alguns gatilhos que vocês sentiram em algum momento da vida de vocês. Inseguranças, medos, né? O que mais? Para Touro. Bem-aventurança. Para outros de vocês, eu tô pegando uma energia bem diferente, tá? Já vou explicar, quase que vou, carta. A paz. Clarifica para mim essa carta. Eu vou clarificar todas aqui. Carta da bem-aventurança. A reconciliação. Aquário. O romance. E a paz. A inquietude. Fundo de deck, a timidez. Então aqui me fala de um jeito teu de ver relações, de ver conexões, Touro, como se fosse muito diferente.
E talvez vocês tentaram aqui por muito tempo se encaixar ou até mesmo agradar outras pessoas, agradar aqui as pessoas que você se relacionava, tá? E essa carta de Aquário aqui com a carta do romance só me confirma realmente que vocês vão querer se relacionar com pessoas de um jeito diferente a partir de agora, tá? Eu não tô necessariamente aqui falando que é só sobre relacionamentos abertos, mais liberdade. Não é necessariamente aqui só sobre isso. Para muitos de vocês tem a ver com uma sensação de liberdade interna sua. Porque aqui com essa carta da inquietude, é como se muitos de vocês reprimissem, né? Vocês tiveram relacionamentos, mas vocês reprimiam o lado de vocês, vocês reprimiam a liberdade de vocês, sabe? Aqui com essa carta da reconciliação e a bem-aventurança, me fala muito como se vocês estivessem trazendo questões aqui, vontades suas que antes vocês não ouviam e vocês estão colocando isso em xeque. Se vocês já estão em um relacionamento, aqui fala muito sobre acordos, tá? É necessário que vocês façam acordos com a pessoa que você está se conectando. Alguns de vocês, sim, vejo que vocês podem passar por alguma reconciliação com alguém, tá? Mas essa reconciliação aqui realmente só vai para frente, ela só evolui se você para de querer apaziguar muito a situação, de querer agradar muito o outro e impõe aqui a sua autenticidade, o seu jeito diferente de ver e viver um relacionamento, tá? Com quem que o signo de Touro aqui está lidando, por favor? Com quem o signo de Touro está lidando? Agora, para quem está solteiro há muito tempo, aquela energia que eu falei, aqui realmente é você fazendo as pazes com você mesmo, tá? É você entendendo que você quer sim ter alguém, mas isso aqui tem que ser numa dinâmica que traga liberdade, que traga independência para você, tá? E se você quer de fato manifestar alguém em específico ou uma dinâmica em específica, aqui a carta dos sonhos com a carta da colheita, me fala muito que é o momento de você começar a já idealizar isso, tá? Até porque essa semana, aliás, semana passada, né? Porque eu vou soltar o vídeo na segunda-feira, Vênus entrou em peixes. Então, realmente é o momento da gente começar a idealizar que tipo de relacionamento, que tipo de conexão a gente quer viver a partir de agora, sabe? Claro, com os pés no chão, sem muita viagem, sem muita, enfim, né, fantasia. É momento, sim, da gente manifestar relacionamentos da maneira como a gente quer, como a gente imagina. Mas sem muita viagem, né? Com quem que o signo de Touro está lidando aqui, por favor? Do mais, o que eu sinto é isso. Vocês estão saindo de um período que você precisou muito aqui se aprofundar em questões de curas emocionais, porque agora você vai começar a se abrir, sim, vai começar a abrir o teu campo afetivo, começar a abrir o teu campo emocional, mais de um jeito aqui mais maduro, sem abrir mão da tua paz para ficar, sabe, guardando coisas para você mesmo e a situação ficar ali sem conflito, sabe? Aquela coisa de evitar conflitos. Carta da cegonha. Mais uma. Carta dos lírios. E mais uma. Carta do chicote. E a carta da aliança aqui. Aqui me fala muito de novas conexões, tá, gente? Por mais que tenha essa carta da reconciliação, eu tô sentindo que se for uma coisa de reconciliação, é para poucos mesmo. Aqui eu vejo como se a gente estivesse falando sobre novas portas, novas possibilidades aqui no campo amoroso de vocês. Clarifica a cegonha.
a casa. Então aqui me fala o seguinte, porque aqui não sinto que esteja falando de uma pessoa, então parece que vocês não estão lidando com ninguém no momento, tá? Eu tô sentindo que eu tô pegando uma energia realmente de alguém que já estava muito tempo sozinho, mas que passou por um processo aí de ressignificar muitas coisas, né? E agora que essa carta da cegonha parece uma pessoa nova chegando na vida de vocês, tá? E essa nova conexão aqui é como se ela só vem quando a tua casa, né, de fato, aqui está organizada, sabe? Então, por isso que eu comecei a leitura de vocês falando que vocês precisaram passar por esse processo, porque precisava organizar a casa. Tua casa precisava estar limpa, precisava estar ajeitada aqui para o que viesse na direção de vocês estivesse alinhado também com essa limpeza e com essa organização. Opa, tá? E aqui a gente tem um rei e uma rainha de copas, né, nos naipes. Então me fala muito dessa questão de realmente ser uma conexão alinhada emocionalmente. Duas pessoas que estão aqui, ó, carta dos pássaros, abertas à comunicação, a diálogo, tá? Os lírios, o anel. Nossa. E a carta do homem. Raposa, o jardim. Aqui vem muito uma coisa como se essa pessoa aqui, vocês fossem ter algum tipo de desconfiança, sabe? Mas essa desconfiança aqui, eu sinto que ela é necessária a primeiro ponto, vamos dizer assim, tá? É como se essa desconfiança fosse, de fato, uma bagagem tua de aprendizado que você já vivenciou, meio que tentando te mostrar, olha, você já passou por outras coisas, você sabe que agora a gente é mais inteligente, mais esperto, né? A gente é mais maduro aqui. Então, realmente fique desconfiado, mas não aquela desconfiança que te faz dar 2 passos para trás e te impossibilita de viver coisas novas. É aquela desconfiança que te deixa com os olhos abertos e sem um véu na sua visão, sabe? Porque vamos, né, colocar aqui na mesa. As pessoas são boas, as pessoas podem ser atraentes, elas podem ser educadas, mas todo mundo tem coisas ali, né, que nem sempre são tão boas assim como nós. Então, é meio que isso aqui. É como se a tua própria espiritualidade tivesse te dando esse alarme como uma intuição mesmo, mas para fazer você ficar atento, sabe? Não colocar um véu, nossa, essa pessoa é perfeita, essa pessoa maravilhosa, então é ela. Não, seja realista aqui com os fatos. Essa pessoa pode me entregar muita coisa boa, mas eu sei que ela não está me mostrando tudo ainda. Ainda mais porque aqui a gente está falando de coisas muito iniciais, tá? O chicote, a coruja. Mais uma. É basicamente isso mesmo. Carta das nuvens. Esteja atento, observe bem aqui as dificuldades e os desafios também. Parece sim uma conexão que vai fazer vocês crescerem muito aqui, até espiritualmente, para alguns de vocês. Mas nossa, tá difícil focar, né? Aí. Até espiritualmente aqui pode ser que isso traga evolução para vocês também, mas esteja atento, tá? Esteja focado aqui também nos desafios, não é que tudo vai ser lindo, maravilhoso, não, tá? Como é que o signo de Touro está no campo afetivo? Fala um pouco sobre eles. Fala um pouco sobre eles, por favor. Carta do Jardim. Carta da âncora.
que mais? Nossa. A torre. E o coração e a raposa. Ai, touro. É bem vocês mesmo essa coisa de desconfiança, né? Carta da carta, os pássaros, o caixão, os livros, o tempo. Exatamente isso. Sinto que assim, no campo afetivo de vocês, vocês podem até estar aqui conhecendo pessoas, mas não parece ser o intuito. Eu não estou procurando pessoas, eu não estou aqui conversando com pessoas no intuito de arrumar um relacionamento. Mas eu vejo que assim, o campo social de vocês tá movimentado, sabe? Clarifica o jardim. Seja aqui só por amizades, conhecidos, carta do envelope. Mas por quê? Porque, ó, carta dos peixes aqui. É como se a vida fosse te colocar aqui para uma outra direção. De repente eu saio com as minhas amigas, com os meus amigos, vou num lugar, ou aqui pode até mesmo ser questões de redes sociais para alguns de vocês. Lá eu não tô saindo para lugar nenhum, não tô nem saindo com amigos, mas aqui pode ser redes sociais de vocês, sabe? Tô conversando com alguém, ou eu tô tendo aqui amizades mais virtuais, tá? E aí, essa carta dos peixes é como se a vida fosse te colocar para uma outra direção. O que eu quero dizer com isso? De repente, eu estou aqui conversando com uma pessoa, numa amizade. De repente, a gente começa a levar essa amizade para uma outra direção. De repente, eu conheço um amigo do meu amigo e essa pessoa começa a levar a minha vida social para uma outra direção. Porque aqui parece que vocês vão ter oportunidades, né? Carta do envelope. Vocês vão ter convites aqui. Convites não necessariamente, mas assim, a vida te convidando para algo diferente, sabe? Mais uma carta do jardim. A lua. E as pedras. E o jardim. Só que parece tudo muito assim. Como que eu posso dizer? Sabe quando você não tá entendendo muito bem? Não tô entendendo por que essa pessoa tá falando desse jeito comigo. Eu não tô entendendo por que essa pessoa tá interessada. Não... Sabe, parece que tem uma coisa assim meio oculta mesmo nisso tudo. Não tô entendendo as reais intenções dessa pessoa. Clarifica a lua. Para outros aqui de vocês, carta dos ratos. Isso aqui pode vir mais de uma questão interna sua. Eu até tô conversando com essa pessoa, mas emocionalmente tá tudo muito frágil aqui. Sabe? Ainda parece que vocês ainda estão carregando algum tipo de desgaste que aconteceu no passado de vocês. A âncora. A mulher. Então é meio que isso, vocês não querem arriscar muito aqui. Eu prefiro observar essa situação com uma certa distância, sabe? Para que eu não possa me perder de vista. Navio com a carta dos caminhos. Eu acho que vocês não querem perder as rédeas da vida de vocês, sabe? Vocês não querem perder o controle. A torre. Os lírios de novo. Alguns de vocês, isso vem muito por uma questão espiritual. A raposa aqui. É como se vocês colocassem prioridades assim. A minha prioridade é a minha conexão espiritual, é a minha paz de espírito. Eu não vou colocar isso aqui em xeque, sabe? Porém, essa carta do coração e aqui da raposa, por mais que tenha essa energia de questionamento da parte de vocês, isso aqui ainda tá, sabe, assim, com uma fisgada assim de será que é? Será que não? O que está oculto aqui para o signo de Touro sobre essa situação? O que está oculto?
a estrela. Caiu, o que mais? A casa. Meu Deus. Aí. O que mais? A aliança. Duas coisas que eu vejo aqui, a carta da cruz e a lua e a serpente. Existe uma leve influência, por isso tinha que sair dessa carta dos sonhos aqui. É bem específica essa energia, tá? Mas o que está oculto aqui de vocês é que ainda existe alguma coisa meio que revisitando os sentimentos de vocês aqui, tá? Isso pode vir através de sonhos ou de alguma questão aí mais astral mesmo. Alguma ligação energética que vocês têm com alguém. Limpem coisas da casa de vocês, objetos, tá? De pessoas que você já se relacionou, presentes que você não gosta ou não faz sentido aqui para você. Porque eu sinto que existem resquícios aqui, meio que revisitando o teu campo emocional do teu passado, sabe? Resquícios do teu passado revisitando o teu emocional. Eu quero sim me desligar dessa pessoa, dessa conexão, mas às vezes parece que vem algo do nada na minha cabeça, um pensamento do nada aqui na minha cabeça. Não vejo que é apego de vocês, tá? Não tem nada a ver aqui com apego de vocês, não tem nada a ver aqui como se vocês estivessem querendo sentir isso, mas é como se existe alguma questão espiritual nisso, alguma coisa que está ligando vocês, um ponto de energia aqui que liga vocês a uma experiência do passado. Por isso que eu falei, se existe algum objeto na casa de vocês, alguma coisa que não é de vocês, mas está aí, joga fora, tá? E outra coisa aqui que parece que vocês não estão vendo dessa situação é a questão do propósito, principalmente para pessoas que estão aqui muito alinhadas e conectadas com a própria espiritualidade. Você quer tanto aqui trazer essa base firme na sua espiritualidade, mas você não está entendendo que você também precisa viver experiências para adquirir evolução espiritual, que foi o que eu falei, tá? Estrela. Para alguns de vocês, carta do trevo. Isso aqui é uma conexão muito voltada para a evolução espiritual, tá? Ó, carta da cegonha e da torre e da árvore, o cavaleiro. Pode ser que essa pessoa aqui seja um reencontro para vocês. Por isso essa energia de reconciliação. Não um reencontro de uma pessoa que você já viveu aqui, mas um reencontro de almas, tá? A estrela. Aqui me vem muito como se isso daqui é um reencontro de almas, é como se fosse uma história que ficou inacabada por algum motivo. Mas ambos parecem aqui ter algum tipo de lealdade um com o outro muito forte. A casa, tá? Eu senti que alguns de vocês vão questionar isso e vão ficar com dúvida do que eu tô falando. Mas para quem for essa mensagem, vai sentir que é, tá? A carta da cigana, a casa e a serpente. O que é essa cigana? Não caiu. Jardim. Ou jardim não, os caminhos. E o caixão. Montanha. Tem alguém aqui, eu tô sentindo que pode ser uma pessoa muito próxima de vocês, alguém até da família de vocês aqui, que frequenta a sua casa, tá? E essa pessoa, ela meio que traz dúvidas sobre a sua autoconfiança. O que é essa cigana aqui? O sol.
Acredito que vocês estejam sendo bem cuidados aqui espiritualmente, mas existem sim alguns alertas aqui em relação ao lar de vocês, tá? Tem alguém que frequenta a sua casa, que pode ser alguém da sua família. Essa pessoa traz dúvidas sobre o seu relacionamento ou sobre a sua vida afetiva, como se realmente envenenasse aqui um pouco, tá? A carta do anel. Os pássaros, mais uma, o anel. E a foice. As conexões de vocês daqui para frente, as alianças de vocês daqui para frente, vão ser muito diferentes do que vocês já viveram. Parece que tem uma coisa aqui realmente de inovação. Você tendo um tipo de laço aqui que não tem mais a ver com apego, com ciúmes, com, enfim. Agora tem muito mais a ver com liberdade, tem muito mais a ver aqui até com uma comunicação mais leve também da parte de vocês, tá? Só que assim, deem tempo ao tempo, tá? Principalmente aqui sobre alguém se abrir com vocês. É o que eu falei, vocês podem sim ter desconfiança, ficar um pouquinho, né, com a pulga atrás da orelha, mas deem tempo, a carta do livro com a carta da ampulheta. Deem tempo para que o outro se abra e vocês também. Ok? É isso que eu vejo para vocês, Touro. Espero que essa leitura tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo para vocês. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato para leituras particulares, tá bom? Agora eu também estou fazendo mapa astral, então para quem tiver interesse, aqui no meu contato vocês vão ter as informações, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho.